Boa noite, irmãos queridos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, fortalecendo, amparando, iluminando a cada um de nós. Que o manto azul de Maria nos cubra nesta noite maravilhosa, aonde viemos em busca de algo, mas cada um de nós trouxe consigo algo para que juntos possamos ajudar a espiritualidade a ajudar uns aos outros, os outros aos outros. A vida é sempre assim, uma troca que nós fazemos com Deus, pois ela só nos dá o que nós damos a ela. Se nós amamos, muitas vezes a gente acha que é amado, mas se amamos, se desprendemos de nós amor e gratidão, a vida nos trata com amor e gratidão. E às vezes a gente vai para as provas difíceis da vida, para as reuniões contundentes do nosso ser, e saímos bem. Por que será? Porque a vida nos devolveu aquilo que nós damos a ela. É interessante porque em alguns momentos a gente procura estudar. Eu sempre digo a todos para estudarmos o Espiritismo, porque o Espiritismo é uma doutrina consoladora. E por que ela é consoladora? Porque ela nos explica as coisas de acordo com o nosso entendimento, agora, nas nossas circunstâncias agora. Mas ela é consoladora porque tem resposta para tudo, mesmo muitas vezes sendo uma resposta que nós não queremos. E nesse ínterim, fazendo esses estudos, hoje nós vamos falar sobre a ação de graças, que é comemorado na América do Norte, o Dia de Ação de Graças, que o Dia de Ação de Graças é 24 de novembro. Isso tem um fato de que quando os Estados Unidos, a América do Norte, foi colonizada, quem mandava lá eram os espanhóis. Eles estavam mais ao sul dos Estados Unidos. E a Inglaterra queria fazer alguma coisa, precisava fazer alguma coisa, porque tinha muita gente ociosa dentro da Inglaterra. É um país pequeno com uma população grande. E então eles começaram a enviar as primeiras expedições. As expedições também vieram para o lado sul dos Estados Unidos, mas vinham só os pobres e aqueles que queriam aventurar. Mas, em determinado momento, o rei da Inglaterra, percebendo isso, falou assim: vamos mandar pessoas melhores, mais intelectuais. Então veio a primeira expedição, 1690 e alguma coisa. Eu sou ruim de data, tá? Mas também não é importante isso. E quando eles vieram, eles pararam lá em cima, perto de Nova York. A região é frio, mais frio que na Inglaterra. Então aquele ano eles passaram um perrengue danado. Muitos morreram, mas continuaram trabalhando, tentando tirar da terra alguma coisa que no Brasil, a gente sabe que aonde você jogar uma moeda nasce, mas lá não. Lá na época do frio você tem que respeitar o frio, porque é frio. Então, depois de um ano de muito trabalho, eles tiveram uma boa colheita. Eles estavam tentando plantar o trigo,
mas o trigo não deu, porque a terra e a temperatura e o ambiente, o clima não era favorável para o trigo ali. Então eles plantaram o milho, trazido de outra região, e deu uma colheita boa, e no final do ano eles fizeram esse dia de ação de graças, chamaram para agradecer que haviam sobrevivido a uma atmosfera, a um ambiente inóspito. Então é muito interessante a gente perceber isso. Mas, além disso, tem uma coisa que é muito interessante. Porque a gratidão está acima disso. Não é só dizer obrigado. A gratidão é um sentimento divino que aquece a nossa alma. E nós vivemos melhor. Porque quando nós estamos tristes, fazemos reclamações, quando nós estamos insatisfeitos com alguma coisa que nos fizeram, ou um fato que aconteceu conosco, enfim, por várias circunstâncias, quando nós estamos insatisfeitos, nós acionamos glândulas no nosso organismo, as suprarrenais. E o que elas produzem? Hormônio, cortisol. E o que faz o cortisol em nós? Nós temos na parede das veias, eu sei que tem algumas pessoas aqui que são mais entendidos do que eu sou um pouco leigo no assunto, mas nós temos na parede da veia um elemento que protege a veia, e ele se dilata e nos dá uma boa pressão no organismo, pressão de sangue. O que faz o cortisol? Ele resseca esta pele que está por fora dos nossos vasos sanguíneos, e ele trinca, e aí nós temos o quê? Pressão alta. Ao passo que quando desenvolvemos em nós a gratidão, porque a gratidão é um sentimento divino, que vem do alto, que enobrece a nossa alma, mas não é o obrigado, Senhor, gratidão, Jesus, por este momento contigo, e você sente todas as suas células vibrarem. O que é isso? É que você aciona outras glândulas, que produzem o quê? Serotonina, ou se não, ocitonina, que é a molécula do amor. Vejam que interessante. Isso não sou eu que estou dizendo. Tem um filminho lá no YouTube, eu gosto muito, porque é um aprendizado muito grande para todos nós, de Dr. Haroldo Frazão, e ele fala sobre a gratidão. Ele se diz professor, mas eu acho que ele é, pelos dados que ele fala, ele é professor de medicina. Deve ser mais ou menos. Eu não pesquisei ainda. E ele nos diz tanta coisa sobre a gratidão, porque quando você abraça alguém, as suas células vibram e você forma um campo magnético à sua volta que envolve o outro. É interessante. Quando você vibra bem, o que é vibração? Ele nos fala dos níveis que são atingidos pela energia quântica, física quântica. Hoje a física quântica, ela se interpõe muito com o espiritismo, porque lá na física quântica ele fala, lógico que não são com essas palavras que eu vou dizer, mas são com outras, mas ele fala que existe um mundo paralelo aqui entre nós e a espiritualidade. Para mim,
para mim, que sou leigo no assunto, física quântica é a física espiritual. Porque existe mesmo. Sentem na sua casa, na sua mesa, pegue o Evangelho, convide a família, deixe as crianças, quer correr, não tem importância, convide o esposo ou a esposa, sente, faça uma leitura, uma prece antes, uma leitura, e comente aquela leitura. Depois, isso é espiritismo, gente, feche os olhos e perceba a imantação que a espiritualidade está fazendo na sua morada. Será que eles vieram por acaso? Não. Eles vieram por causa da sua vibração. Nos diz a física quântica que nós somos dois tipos de vibrações, positiva e negativa. Só que tem uma coisa interessante que a gente precisa perceber, que toda a vibração que nós fazemos, seja ela negativa ou positiva, ela vai ao encontro do desejo do nosso pensamento, faz o seu trabalho e retorna ao ponto de origem. Isso é física. Você aplica uma força aqui, e isso daqui aplica a mesma força, só em que sentido contrário. Isso é física, é lição básica de física. É muito interessante, porque as nossas vibrações são física quântica. Nos diz os entendidos que nós somos energia condensada. E vejam que nós todos aqui recebemos o passe. O que é o passe? Será que ele está lá por acaso? Será que ele está lá de bonitinho? Vou pôr a mão na sua cabeça. O que é aquilo? Pudéssemos compreender os mecanismos da espiritualidade que nos trazem a cura, a resignação, a coragem, o amor, a esperança, através de um simples passe. O que é o passe? Energias do alto descem pelo seu coronário, caminham entre suas veias e suas articulações e se projetam sobre alguém que ali está. Esse é o passe. Perdão, falhei. Eu sempre desligo, mas hoje a correria foi grande. Ai, meu Deus do céu, sou eu mesmo, viu? Eu sempre recomendo para todo mundo, desliga o celular. Mas eu não desliguei. Mas agora desliguei, pronto. É a menina que passa as palestras. Mais tarde eu ligo para ela. Então o passe é maravilhoso. Pudéssemos ver com os olhos abertos, porque com os olhos fechados nós já vemos. Sintam na hora do passe energias como flocos de neve caindo sobre nós, e como se fôssemos uma esponja absorvendo todos esses floquinhos, cai na nossa pele e a nossa pele absorve. O que é isso? Energias do alto e de alguém que se predispôs na seara de Jesus a vir te dar o passe. E quando nós colocamos no nosso coração gratidão, algo de maravilhoso acontece. Unimos o útil ao agradável, a fome com a comida, a fome com a vontade de comer, porque é muito interessante
o nosso corpo absorve muito mais. Mas eu sou tão infeliz que não tenho o que agradecer. Nós temos o dom da vida eterna para agradecer ao Pai esta maravilhosa vida que nós temos. Nós somos felizes, temos um lar para voltar, amigos a nos esperar, temos um trabalho. Mas eu estou desempregado. Calma que você vai encontrar um trabalho. Talvez não encontre um emprego, porque emprego está difícil hoje, mas um trabalho encontra. Sempre a gente encontra um trabalho, seja um trabalho na casa espírita. Pois é interessante, como eu disse no começo, a vida só nos dá o que nós damos a ela. Então você vem para a casa espírita, puxa, a vida podia trabalhar aqui. Então faça os cursos, que a casa tem as suas normas, faz o curso, vem, começa, aprende o passe e começa a dar o passe. Você vai ver que lá fora a vida começa a se desenrolar. Lá fora a vida começa a dar certo. Por que disso? Porque nós temos uma mediunidade a desenvolver. Eu conheço muitos amigos que você precisa desenvolver a mediunidade. Não precisa não. Se você não quiser, não precisa. Pode ficar do jeito que você está, é uma escolha. Mas se você quiser ser feliz, ajudando aos outros, amparando corações, enxugando lágrimas, dando o ombro a quem chora, abraçando aos que sofrem, socorrendo aos moribundos, pois nesta hora muitos corações estão de partida, muitos corações estão desencarnando, esperando somente o quê? Uma prece nossa. E é interessante a eficácia da prece, pois muitas vezes você vai orar e a pessoa desencarna suavemente. Alguns de nós acreditamos, eu creio que aqui nenhum, mais um tempo passado acreditávamos que a morte era um castigo de Deus. Não é. A morte é uma libertação. A morte não existe. Nos diz o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho, capítulo 6, item 5, lá no advento do Espírito da Verdade, ele nos diz: a morte não existe. Venho como outrora entre os desgarrados de Israel fazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, como outrora a minha palavra deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e como um segador liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, porque a morte não existe, que sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram façam-se ouvir para vos gritar: crede e orai. É muito interessante ler esta passagem do Evangelho e perceber ali que todos nós não estamos nas mãos dos homens, estamos nas mãos divinas. Mas eu passo tantos percalços, tanta dificuldade na vida, esse mês não deu para nada, já vou passar fome no fim do mês.
ore, ore e peça a Deus, que sempre haverá um bom coração disposto a ajudá-lo. Ai, mas eu estou com uma enfermidade tão grande. Ore e peça a Deus, porque sempre virá um espírito amigo a te socorrer. E nós, às vezes, não gostamos disso ou não gostamos daquilo. Como diz o nosso querido Haroldo, nós ficamos insatisfeitos. E o que nós produzimos com a nossa insatisfação? Cortisol. E o que ele faz conosco? Ataca o nosso fígado, o nosso físico. E o nosso fígado também, e os nossos rins também. Sentir raiva, rancor, é tomar veneno e esperar que os outros morram. Não vai acontecer isso. Vai ser você mesmo que vai se destruir. Isso nos mostra uma coisa, que nós somos os artífices da nossa felicidade. Nós somos os artífices da nossa alegria. É preciso ser alegre? Sim, pois a vida é muito rápida. Ontem eu estava lembrando de fatos aos 10 anos, já se passaram 50. Assim, tão rápido. E a gente costuma, mas eu sou tão triste porque aconteceu tanta coisa ruim comigo. E as boas? Por que nós não lembramos das boas? O nascimento dos filhos, as brincadeiras com os filhos, as brincadeiras com a esposa, aquele namoro feliz que nós tivemos. Porque tudo no namoro é gostoso, tudo é novo, tudo é feliz. Depois, quando se unem os dois, a gente, nós não tem jeito, a gente tem compatibilidade de gênero. Ame-a com toda a sua força. Ame-a, pois um dia a vida vai te responder. Um dia você vai ser feliz, porque você fez a sua parte. Você não se aborreceu com aquilo. Sabe que é engraçado? Porque a serotonina é o antídoto da depressão. O que nos faz o cortisol? Quando a gente começa a se sentir infeliz, ele ataca num processo de depressão muito rápido. O cuidado com isso. O processo é lento. Não é lento, não, é rápido. O processo de destruição do nosso físico é rapidíssimo. O processo de reconstrução é que é demorado, porque exige de nós mudanças. Precisamos mudar. Mas amanhã não, hoje, agora. Eu já contei essa história para vocês, mas eu gosto de contar porque é uma coisa que serve para todos nós. Certa feita em casa, eu tenho um filho e ele tinha 20 anos, eu tinha meus 40, e a gente começou a morar, hoje eu moro sozinho, mas na época eu morava com os 3, né? Eram nós 4, e a turma até ia lá em casa e brincava, né? Eram os 3 porquinhos, né? Mas falta um, não, mas os 3 ficam 4. E o mais velho casou, foi embora, o mais novo, o do meio casou, foi embora, e ficou só eu e ele. E de repente a gente começou com umas briguinhas. Eu chegava no horário certo para fazer janta, e quando estava terminando a janta ele saía. Acabei de fazer a janta, você vai embora? Não, eu preciso ir lá não sei aonde. E voltava 10 horas, o prato dele estava lá em cima do fogão, ou dentro da geladeira. Você não vai comer? Não, comi na minha mãe. Não acredito que você fez isso comigo. Está vendo que eu fiz comigo? E sobrava aquele panelão de comida. De repente eu falava qualquer coisa, ele vinha com 2 pedras na mão. E eu
no meu direito de chefe do lar, grande chefe, mas direito de chefe do lar, de dono desta casa, aqui quem manda sou eu. Respondia também muitas vezes com 2 ou 3 pedras. E começou as briguinhas. Falei, puxa vida, não é possível, Jesus. Porque nós espíritas somos assim, tá? A gente, qualquer coisa que acontece contrário aos nossos costumes ou à nossa realidade, eu estou com obsessor. Os obsessores, não, alguém me achou, pisei no rastro do pé de algum obsessor aí, ele está me acompanhando. Não é possível, não é possível uma coisa dessa. E então, falei, puxa vida, não é possível, né? Faço o evangelho direitinho no lar, né? E estou brigando, não consigo viver com meu filho. Se ele não me aturar, quem vai me aturar, meu Deus? Se eu não aturá-lo, quem vai aturar? É meu filho. Comecei a fazer o evangelho todo dia, como se fosse obsessor, né? Aí, 4, 5 meses depois, as brigas tomaram volume. Eu já não podia falar mais nada. E também não podia ouvir mais nada. É interessante isso. E em determinado momento, preocupado com aquilo, procurei uma companheira. Disse, o que eu faço, né? Não é possível, né? Eu faço o evangelho todo dia e não estou conseguindo viver com meu filho, o que eu faço? Você já falou para ele que você o ama? Imagina, vou falar para aquele marmanjo lá que eu amo ele. Ele sabe que eu amo ele. Não, fale para ele. Imagina, Deus. Ele está dentro da minha casa, ele foi criado comigo. Desça do salto e fale para ele que você o ama. Puxa vida, sempre bom ouvir as pessoas mais sábias do que a gente. Não que eu seja sábio. Então nós trabalhamos na mesma empresa. O que eu faço agora, né? Vou falar com esse marmanjo que eu amo ele. Mas desci do salto, busquei a prece e passava na mesa dele de manhã, chegava às vezes à tarde, ou depois dele, ou antes dele, passava na mesa dele, ele estava lá, já falei para você hoje que eu te amo. E no começo ele se assustou. Mas depois começou a abrir um sorrisão aqui, começou uma gozação. O pai está enamorado, o pai está diferente, não sei o que, mas não dei trela para isso. Continuei na terapia do amor. Como os outros 2 também trabalhavam na empresa, eu passava na mesa dos 3. E é muito gostoso, porque quando você fala, você exprime aquilo de dentro da alma. Falar para um filho que o ama, você arranca de dentro da alma isso tudo. E continuei falando para ele, para os outros. Aí a coisa começou a ficar diferente. As brigas em casas diminuíram bastante, quase que desapareceram, ou desapareceram em certo momento. Já tinha mais calma. Ele chegava às vezes de um jeito ou de outro, não falava nada, ficava quieto. Às vezes vontade de falar, mas não fala, fica quietinho. 1 ano e meio depois, 1 ano e 2 meses, numa segunda-feira cedo, eu estava doente, uma gripe muito forte, bobagem, essas coisas bobas. E ele percebeu que eu não levantei. E ele foi lá e bateu na porta do quarto, descobriu minha cabeça, viu que eu estava febril, olhou para mim e falou: eu já falei para você hoje que eu te amo. Você é o esteio da nossa casa. Você é a mola mestra do nosso lar. Meia hora depois eu estava tomando banho, pois havia recebido o melhor remédio que um homem pode ter: o amor do seu filho.
E nós muitas vezes esquecemos de agradecer. Temos vergonha de dizer para a esposa: se eu falar para ela, ela vai acabar com o meu cartão de crédito. Se eu falar para ele vai tomar todas hoje. Mas a gente tem que tem que perceber que ali dentro tem um diamante. A gente olha muito os defeitos do outro, mas quando a gente começa a enobrecer as qualidades, a gente percebe muitas vezes que o outro é melhor do que nós. Precisamos sim olhar para o outro como irmão, como o amor de nossas vidas. Ninguém consegue viver sozinho. Nós sempre dependemos de alguém. Não, eu sou autossuficiente. Não é. Nós precisamos de alguém que faça isso. Nós precisamos de alguém que plante. Nós precisamos de alguém que dirija a nossa condução, o ônibus, o trem, o avião. Nós precisamos de alguém que nos ajude muitas vezes a se levantar. Nós precisamos de alguém que nos ensine a falar, a caminhar. E não é só quando somos pequenos. Há um tempo atrás, eu fui no hospital fazer uns exames de rotina. E na minha frente tinha um rapaz de 20 anos mais ou menos, que havia tido um tombo de moto, se acidentou numa moto e bateu uma parte do cérebro em que é a parte do esquecimento, não, das lembranças. Ele esqueceu de como andar. E vi na minha frente a menina ajudando ele, primeiro passo, segundo passo. E quantas vezes não somos socorridos assim pela espiritualidade amiga, a espiritualidade aqui presente, que nos traz um tratamento divino. Obrigado, Senhor Jesus, pelo lar que nos destes, pelo pão que nos dás, pela roupa que nos vestes. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que foram me dados por Deus, olhos que posso ver o céu, a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, que contemplam as cores da natureza. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar, no perfume das flores, na harmonia das cores, no mar que murmura o seu nome a rezar. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que rola, serena a cantar. Agradeço-te ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. E quando a dor me consome, eu murmuro seu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, a tapera, o túmulo ou a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho pelo lar que é meu. Mas se quer um lar eu tiver um teto amigo para me abrigar, se eu não possuir nada, somente as estrelas e as estradas, como sendo suave lençol de repouso, e ao meu lado ninguém existir e eu estiver chorando sozinho ao léu, direi e cantarei: obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida, jovial, alegre por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti.
e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muita paz a todos. E que esta paz nos acompanhe até os nossos lares. E ao chegarmos lá, que envolvamos num abraço carinhoso todos aqueles que lá estão. Muita paz a todos. Que assim seja. Graças a Deus.